Olá pessoal, tudo bem? Então vocês que estão me acompanhando já há algum tempo, né? Sabe que eu estou fazendo agora a nossa série Perguntas e Respostas. Já fizemos 12 episódios, né? Em que vocês me deixam as perguntas lá no Facebook, no meu YouTube ou no meu Instagram. E eu estou tirando a dúvida de vocês, porque a dúvida de um é a dúvida às vezes de 1.000, 2.000 pessoas, né? Então nada mais justo do que eu selecionar alguma dessas perguntas e poder tirar, né, esses questionamentos que vocês me deixam nas redes sociais. Queria agradecer pelo engajamento, né? Eu vejo cada vez mais pessoas interessadas em cuidar da saúde do teu coração e isso nos estimula cada dia mais a produzir conteúdo de melhor qualidade, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar então com mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, visto que, né, nas redes sociais vocês me deixam todas aquelas perguntas, vocês têm um ótimo engajamento e eu agradeço vocês pela confiança e pelo carinho, né? Eu não consigo, infelizmente, responder a todas as perguntas lá no Facebook, no YouTube, no meu Instagram. Então, eu estou montando essa série Perguntas e Respostas, né? Já foram mais de 12 episódios em que vocês me deixam as perguntas lá nas redes sociais e eu estou respondendo uma a uma, selecionando alguma dessas perguntas para poder tirar, né, esclarecer essas dúvidas com vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui respondendo as perguntas que vocês me deixam aí nas redes sociais. Vamos lá. Joanice Oliveira perguntando: olá, doutor. Eu fiz uma cirurgia de CIA faz 5 anos. CIA é comunicação interatrial. Tem risco de voltar de novo? O senhor poderia me tirar essa dúvida? Desde já agradeço. Joanice, a comunicação interatrial, o coração ele tem 4 câmaras, 2 átrios e os 2 ventrículos. Comunicação interatrial é quando há um fluxo ali, um buraquinho ali de sangue que passa geralmente do átrio esquerdo para o átrio direito. Isso, se não resolvido a longo prazo, pode dar vários problemas entre hipertensão pulmonar, enfim. E aí a cirurgia ela é corretiva, ela é curativa. Então, se você fez o procedimento, eu não sei em que ano aqui que você fez, mas antigamente era feito via cirurgia mesmo, cirurgia aberta, né? Tinha que abrir o coração lá e resolver costurar ali esse buraquinho. Agora não, na grande maioria das vezes a gente consegue resolver via percutânea. Tem uma prótese de Amplatzer, que a gente coloca lá entre os átrios e via cateterismo, vamos dizer assim, a gente já consegue resolver grande parte da comunicação interatrial. Mas se você já fez o procedimento, caso resolvido, tá? É claro que requer acompanhamento, você tem que voltar no seu cardiologista. Se porventura você tiver algum sintoma, ele pode pedir um ecocardiograma de acompanhamento. Mas na grande maioria das vezes, operou CIA, caso resolvido, a doença ela não vai retornar, ela não vai voltar, tá bom? Vamos lá, Márcia César perguntando: Dr. Roberto, estou gostando muito dos seus vídeos e tenho acompanhado suas orientações. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Tenho muita palpitação, mas não é sempre. Às vezes fico muito bem e não sinto, em outras vezes fico com o coração palpitando demais, até cheguei a fazer um Holter de 24 horas, realmente deu que eu estava com arritmia e às vezes fico até com falta de ar, parece que vou morrer. Agora eu te pergunto, essa arritmia é benigna ou maligna? Né? Como o senhor falou lá no outro vídeo, para quem não viu esse vídeo eu vou deixar aqui no card. Me ajude, por favor, sou do Rio de Janeiro. Desde já agradeço a atenção, Deus abençoe muito o senhor por poder ajudar tantas pessoas através das redes sociais, obrigado. Né? Márcia, é como eu disse naquele outro vídeo, então depois você dá uma olhadinha lá. Existem as arritmias benignas e as arritmias malignas, né? As benignas, é claro, aquelas que não são capazes de levar à morte, e as malignas, aquelas que potencialmente podem levar à morte. Aqui no caso você não descreveu se no teu Holter qual é o tipo de arritmia que apareceu, né? Por exemplo, as extrasístoles supraventriculares e extrasístoles ventriculares isoladas,
tendem a ter um caráter benigno. Já as extrasístoles ventriculares que ocorrem em salvas, por exemplo, a taquicardia ventricular, já é uma arritmia mais perigosa. Pessoas que têm a fibrilação atrial, que é uma fibrilação no átrio, é uma arritmia mais perigosa, porque pode ocorrer a formação de trombos no átrio, já falei nisso em outro vídeo também, e pode levar a derrame cerebral, enfim. Aqui você não falou que tipo de arritmia que você tem. Então você vai chegar lá para o teu médico, doutor, qual arritmia eu tenho? Aí o doutor vai te explicar da arritmia. Essa arritmia é benigna ou maligna? Eu vou ter que vou ter que fazer alguma medida, vou ter que tomar algum medicamento, vou ter que fazer algum procedimento para resolver essa arritmia ou não? Então, toda vez que você entra no consultório médico, não saia enquanto você não tirar todas as suas dúvidas, tá? Só saia, eu sempre falo para o meu paciente, no final de toda consulta eu falo, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Porque paciente meu ele tem que estar informado, ele tem que saber de todos os problemas que ele tem. Ele tem que estar ciente da gravidade da sua doença, né? Sabendo da gravidade da sua doença, a chance dele aderir ao tratamento é muito maior. Então não saia da consulta com dúvida, tá bom? É isso. Como você não relatou aqui que tipo de arritmia, eu não vou conseguir esclarecer se é uma arritmia benigna ou maligna. Você vai questionar isso para o seu cardiologista, tá bom? Amaro Hermenegildo perguntando. Doutor Iano, quem começa a usar os antihipertensivos, ele colocou os hipertensivos, mas é os antihipertensivos, vai tomar eternamente mesmo quando a pressão abaixa para 10 por 6,5? Pressão baixa faz mal? Amara, essa é uma pergunta que eu tenho escutado no consultório a cada dia mais, né? Muita gente preocupada aí com a pressão baixa, né? Quem tem aquela pressão baixa fisiológica, tem, por exemplo, mulheres jovens que se exercitam, que são magras, que se alimentam bem e que tem a pressão lá 9 por 5 e que convivem muito bem com essa pressão baixa, né? A pressão baixa é ótima. Você imagina o coração ali, ao invés de estar chegando lá uma pressão de 18 por 10, o coração está tendo que fazer força ali para bombear. Tem pessoas que com a pressão 9 por 5 já conseguem suprir todo o organismo. Imagina o coração agora com a pressão de 9 por 5, ó, vai bombear com muito mais tranquilidade, utilizando muito menos energia. Então, as pessoas que convivem muito bem com a pressão mais baixa, isso é ótimo. Você toma antihipertensivo, tua pressão, qual é considerada a pressão ideal para o paciente que tem pressão alta? É qualquer pressão que esteja abaixo de 12 por 8. Muita gente acha, né, pressão ideal é 12 por 8. Não, mas qual é considerada a pressão ideal? É a pressão abaixo de 12 por 8. Né? Na diretriz de hipertensão, então, tem a pressão considerada ótima, que é a pressão abaixo de 120 por 80. Entre 120 por 80 até 130 por 85 é a pressão normal. Depois tem a pressão entre 130 por 85 e 14 por 9, que é considerada a limítrofe, e acima de 140 por 90 é a pressão alta. Então, se você está tomando antihipertensivo e está mantendo a pressão abaixo de 12 por 8 e não está tendo sintoma e está mantendo a perfusão do teu rim normal, não tem problema nenhum, né? Existe uma tendência de não querer deixar a pressão muito baixa também, né? Pelo risco de pacientes mais debilitados, principalmente pacientes idosos, terem o risco de ter uma piora da função renal. Mas isso é você junto ao teu cardiologista que vai decidir, né? Mas a pressão tua, se ela está ficando abaixo de 12 por 8, mas você está com a tua creatinina, que mostra ali a função renal, ela está normal, você está se sentindo bem, não está tendo cansaço, não está tendo tontura, não tem o porquê modificar as medicações. Tá tudo certo, tá? Preocupe-se sempre com pressão alta, gente. Pressão alta é o que vai matar. Pressões elevadas e mantidas acima de 14 por 9, essa sim vai te fazer mal, tá? Pressão abaixo de 12 por 8 é ótimo, é excelente, tá? Mas é claro, acompanhe sempre com o teu cardiologista, tá? Aí não vai deixar a pressão nem muito alta e nem muito baixa por conta própria. Aqui é somente uma orientação.
É você junto ao teu cardiologista que vai decidir qual é a pressão ideal para você. Cada caso é um caso. Tá bom, pessoal? Então, para não estender muito o vídeo, eu vou ficando por aqui. Deu para responder algumas perguntas. Prometo que vou continuar com a série Perguntas e Respostas. Para você que tem algum questionamento, a gente tem lá a nossa turma do Telegram. Muita gente me pergunta, doutor, mas por que você não monta o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp eu tenho, o Telegram eu não tenho. Gente, todo celular que você consegue instalar o WhatsApp, você consegue instalar no Telegram. Porque você consegue instalar o Telegram no Android, no iOS também. Qual é a vantagem do Telegram? No Telegram eu consigo colocar na nossa comunidade lá quantas pessoas eu quiser. Hoje a gente já está em torno de 3.000 pessoas acompanhando todo vídeo novo meu. Todas as quartas-feiras eu entro ao vivo ali com vocês para tirar todas as dúvidas, respondo todas as perguntas. No WhatsApp, o WhatsApp ele limita em 250 pessoas. Imagina então que eu ia ter que já ter feito lá 12, 13 grupos. Fica uma coisa inviável. É por isso que eu uso o Telegram, tá? Para quem fala, doutor, para que usar o Telegram se a gente tem um WhatsApp? Porque o WhatsApp limita então para 250 pessoas. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, é só se gostou mesmo. Se você gostou, você vai deixar o like. Se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever, vai clicar no sininho para receber todas as notificações. E se você não gostou, tudo bem. Parte para o próximo vídeo, que o próximo vídeo com certeza é sempre melhor do que o anterior. Tá bom então, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.